Fala galera, boa tarde, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à série de estudos sobre o poder da palavra. Parece que eu comecei a postar um vídeo e ele saiu só 26 segundos, mas não tem problema. Eu não vi que talvez o celular tenha, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. O tema vai ser esse, o poder da palavra, mas antes não se esqueça de se inscrever aí em nosso canal para ficar por dentro aí dos vídeos que serão postados diariamente aí para conhecimento, para nosso entendimento. E compartilhe, deem as suas ideias, compartilhe os seus pensamentos também, para que eu também possa aprender junto com vocês. Eu vou começar com esse tema, o poder das palavras, falando de como surgem as palavras, como que nós podemos melhorar as nossas palavras, né? Existem pessoas que estão carregadas de negatividade. E como que consegue acumular tantas coisas? Tem pessoas que você fala com ela, de 10 palavras que ela fala, 9,9 são palavras de derrota, palavras ruins, palavras negativas, palavras que não têm incentivo e que não vão sair de nenhum lugar. Mas tudo isso tem uma explicação bíblica para este ponto. E qual é a explicação bíblica? Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B, diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. O nosso coração, ele está ligado aos nossos sentimentos, às nossas vontades, à nossa mente, ao nosso cérebro. E é por isso que nós vamos começar falando por que as nossas palavras são às vezes negativas. Porque nós estamos cheios de negatividade. Nosso coração está cheio de negatividade. E onde ficam armazenadas essas negatividades? Nos nossos cérebros. O nosso cérebro possui um lugar que alguns neurocientistas chamam de caixa das letras. Esta parte só é ativada quando aprendemos a ler e está associada ao nosso alfabeto, ao idioma em que nós sabemos. Agora, olha só que interessante, por meio de impulsos nervosos, a informação recebida, ela é transmitida a uma região que lhe será processada, que é o córtex, que é uma espécie de casca do cérebro, com partes específicas para identificar estímulos de todos os sentidos. Se a pessoa com quem nós estamos de repente conversando chama a nossa atenção para algum objeto que passa à nossa frente e descreve a cor daquele objeto, depois de conhecer o estímulo, depois do córtex conhecer o estímulo disso, ele vai mandar essa informação para o hipocampo. O hipocampo, por sua vez, é o manda-chuva da memória. É ele que seleciona na nossa memória aquilo que deverá ser guardado, aquilo que aquilo que ele acha que vai ser guardado. E como que o hipocampo do nosso cérebro guarda essas informações? As informações são guardadas a partir do momento que elas são mandadas, esse comando, para o córtex e para o hipocampo do nosso cérebro várias vezes. Quando as nossas palavras se tornam rotina, o hipocampo, ele entende que aquilo gera um certo prazer em nossas vidas e ele vai armazenar, porque ele sabe que uma hora nós vamos precisar daquilo. Então tudo que for de bom, tudo que for palavras boas, coisas ruins, que nós guardamos no hipocampo, na caixinha, né, da nossa memória, uma hora nós vamos falar. E esse processo, ele vem junto com sentimentos, e ele vem junto com vontades, e ele vem junto com as emoções. Então as nossas emoções, as nossas vontades e os nossos sentimentos são guardados. São sentimentos de alegria, sentimentos de paz, sentimentos de tranquilidade, sentimentos de nervoso, sentimentos de raiva, sentimentos de ira. Tudo isso é guardado. E uma hora menos hora, isso vai ser externado, isso vai vir à tona.
E de que forma que isso vai vir à tona? As pessoas vão identificar. Poxa, mas as palavras que saem da boca daquela pessoa são palavras de derrota, são palavras para baixo, porque ela está cheia de sentimentos negativos guardados dentro dela, cheia de palavras negativas escondidas em seu ser, e quando começa a externar, só saem palavras negativas. Por exemplo, em uma tomada de decisão, quando precisa de uma posição nossa, uma atitude, se nós formos uma pessoa negativa, a nossa posição, a nossa tomada de decisão vai ser negativa. É por isso que a Bíblia ela é bem clara. Quando Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás, pelo inimigo, e ele responde a Satanás assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso que Jesus Cristo estava dizendo é o princípio de todas as coisas. É o princípio do poder das nossas palavras. É o alimento. Se nós guardarmos, se nós mandarmos para o chamado aqui de córtex se nós guardarmos no hipocampo a palavra de Deus, todas as palavras que vão sair de nossa boca serão palavras de vitórias, serão palavras que vão abençoar, serão palavras certas, palavras corretas. Aí eu te pergunto, o que você tem armazenado mais dentro de você? Palavras de vitória, palavras boas ou palavras negativas? Aí pensa comigo, em um determinado momento, nós precisamos professar a palavra de Deus. Precisamos que a palavra de Deus tenha efeito em determinada situação das nossas vidas. Nós clamamos, nós proclamamos, nós falamos, e nós vemos que não acontece isso. Isso, de fato, não é porque a palavra de Deus não tem poder. Não é porque naquele momento a palavra de Deus foi insignificante. É pelo fato de nós estarmos vazios de Deus. É pelo fato de nós não estarmos sendo alimentados de Deus. A palavra ela não vai fazer efeito, não vai surtir um efeito que é necessário, porque nós estamos literalmente vazios de Deus. Não estamos nos alimentando da palavra do Senhor. Quando nós passarmos a nos alimentar 24 horas da palavra do Senhor, o poder das nossas palavras serão diferentes. Não adianta queremos achar que o poder das nossas palavras eles vão acontecer em um passe de mágica. Existe um processo para que as nossas palavras tenham poder. E esse processo é se alimentar diariamente da palavra de Deus. Cumprir o que está escrito em Mateus 12:34, a parte B do versículo. Que o homem viverá das palavras que saem da boca de Deus. As palavras de Deus. A Bíblia inteira é a boca de Deus falando. Então nós temos que mergulhar nesta palavra, porque quando nós precisarmos dela, nós teremos o efeito necessário que ela vai fazer. Não adianta o homem viver uma vida totalmente errada, uma vida totalmente fora da presença de Deus, depois querer clamar ao Senhor e em um passe de mágica as coisas acontecerem. A Bíblia conta uma história que alguns homens foram tentar expulsar o demônio. E eles falavam: em nome de Paulo eu te expulso, em nome de Apolo eu te expulso, em nome de Pedro eu te expulso. Aí o demônio olhou para ele e falou assim: eu conheço Paulo, conheço Apolo, mas vocês eu não conheço. Sabe o que isso significa? Os homens estavam querendo usar uma coisa que eles não tinham guardado dentro deles. Eles estavam querendo utilizar de uma palavra que eles não viviam, que eles não tinham. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, o efeito dela é certo. Quando nos alimentamos da palavra do Senhor, o poder dessas palavras que saem da nossa boca vai ser um poder positivo, um poder maior do que nós podemos imaginar. Agora, não adianta não nos alimentarmos e queremos que ela tenha poder. Não nos alimentarmos e queremos que a palavra tenha o efeito que a gente acha que precisa ter naquele momento. Se alimente da palavra de Deus e todas as suas palavras serão positivas. O poder das palavras. Agora, por que nós temos mais facilidades em dizer palavras negativas, em amaldiçoar? Isso
vai virar a lei da semeadura. Tudo que nós falarmos, tudo que nós colhermos, vamos colher. Tudo que nós falamos, nós colhemos. A palavra é como uma semente. Então tudo que nós plantamos como palavra, nós vamos colher. E as coisas negativas, elas curtem um efeito mais rápido. Tem um efeito mais dinâmico. E é por isso que nós vivemos, às vezes, não presenciando o poder positivo da palavra, das nossas palavras e da palavra de Deus que está em nós, porque estamos nos alimentando de forma incorreta. Então, o início disso tudo é nós começarmos a armazenar em nosso cérebro, armazenar em nossa mente, armazenar em nosso hipocampo, o sisteminha do nosso cérebro, palavras de Deus. Toda palavra de Deus, para que quando nós começarmos a proferir, a profetizar, a falar, as coisas vão começar a acontecer. Esse é o início de uma série de estudos, o poder da palavra. Fique conosco, não perca nenhum desta série, nenhuma dessas mensagens. Que Deus vai nos abençoar grandemente. Que Deus te abençoe.